a Luana já mencionou sobre o plano diretor, e aí eu queria passar para a gente ver junto aqui. Acho que você já sabe do que se trata, né? Ele deu muito o que falar na época, então vamos dar uma olhada. Presidente, eu estou no meu tempo? Sim, já está. Está correndo o tempo, Vossa Excelência. Ok. Queria mais uma vez parabenizar todos os movimentos sociais presentes. Nós estamos fazendo uma luta histórica de tentar impedir com que o prefeito de São Paulo venda a cidade de São Paulo para os mais ricos, enquanto a população mais pobre não tem acesso à moradia, à habitação que possa pagar. Para isso, para ajudar o prefeito de São Paulo, eu fiz um anúncio aqui, presidente, porque eu acho que o prefeito está querendo vender aparentemente está usando de um cartaz para defender invasor de terra. A vereadora não gosta do mercado, não gosta de comércio, porque defende invasor, defende terrorismo e criminoso. Então desrespeito e não podemos tolerar esse tipo de desrespeito, vereador. A senhora respeite o plano diretor, respeite o prefeito de São Paulo. A senhora está aqui para defender interesse de invasor de terra, de terrorista. A cidade de São Paulo. A senhora está aqui para defender invasor de propriedade. E isso nós não podemos tolerar, vereadora. A senhora está aqui com o intuito de defender invasor. Você vai lá dentro agora. A senhora está em campanha para terrorista. Não foi dado uma parte, vereador. Não foi dado uma parte. A vereadora está aqui para fazer Silêncio. Explica um pouco. Demais. É dureza essa Câmara Municipal. Você tava brava. Eu fiquei bravo, fiquei puta da vida. O cara arrancou o cartaz da minha mão, entendeu? Tinha um tucano no meio do caminho, né, Luana? Ele chegou a se retratar depois, pediu desculpa, teve alguma coisa? Veio pedir desculpa pra mim. É porque, assim, ali, gente, era uma situação em que o plano diretor deveria ser um mecanismo em que um conjunto de leis, na verdade, né? É uma legislação que ela é aprovada, que estabelece regras de uso do solo, de transporte, para onde induz o mercado imobiliário, né? Para como que as leis vão induzir o mercado imobiliário. E o que acontece é que estava uma baixaria enorme o projeto, assim, um retrocesso gigante em relação ao plano de 2014, em número de parque, de facilitação para a construtora que constrói, isso, assim, kitnet de 20 metros quadrados por R$500 mil, entendeu? Para mais. Então era isso, era um plano diretor que favorecia o mercado imobiliário, um monte de adensamento, verticalização perto de metrô com vaga de garagem, assim, então era isso, com um monte de vaga de garagem, assim. Então era muito ruim do ponto de vista do que já se teve, né? E aí a gente tentou muito, né, no voto, né, nas tentativas de dialogar com os vereadores, pressão, e a gente viu que, assim, ia ser difícil reverter no voto nessa votação. Né, ia ser difícil. A gente falou, não, então vamos partir também para desmoralizar. E a gente pensou, bom, vamos fazer aí um cartaz do Nunes sendo a Valentina Caram, entendeu? E aí a gente fez, e aí foi colocar, e um dos vereadores do PSDB deu um ataque, assim, aí resolveu tirar o cartaz da minha mão. Não pode, eu posso fazer qualquer vereador pode, né, tá com o cartaz na mão, não tem problema. E aí ele foi muito respeitoso, assim. Aí o Rubinho Nunes, esse daí, que é um ex-MBL, não sei mais o que ele tá fazendo, um cara de direita, resolveu não me deixar falar, assim. Ele ficou gritando, algo que não pode, o presidente não interrompeu. Gritando aquelas coisas de sempre, né, Luana? Porque defende invasão de terra, defende terrorista, umas coisas que você fala, pelo amor de Deus. E é pior, assim, você percebe que esse vereador que estava no microfone, que era o Rubinho Nunes, que falando de mercado, invasão de terra e tal, ele tá falando durante a minha fala. Assim, e o presidente da sessão, que normalmente é quem não permite que um vereador fale em cima do outro, deixou rolar. Assim, então, quando um outro vereador, um vereador da base, fala e eu pego o microfone para interromper, não só sou cortada, como o meu microfone é desligado. Assim, isso é o mais comum. Ele não teve o microfone dele desligado em nenhum momento. Já aconteceu de um vereador falar algo que, assim, era muito, muito divergente do que eu acredito, muito bizarro, e eu fui tentar interromper. Eu falei, aí, assim, microfone cortado na hora e uma fala terrível do presidente da Câmara, assim, de achar, imagina, gente, desde de dizer que eu não sei o regimento até dizer que eu acho que eu fui o presidente da Câmara e ele que é. Assim, esse tipo de fala, assim, tem gravado, tem registrado. Então, você percebe que é isso, assim, é um desrespeito bastante grande. Assim, bem... A regra é completamente outra se for uma mulher, e se for uma mulher de oposição, principalmente.
A gente vê, inclusive, a Sâmia passar muito por isso no Congresso, né, na CPI do MST, e não deixam ela falar, simplesmente, né? Exato, né? Não deixam a gente falar. Assim, é algo que é completamente bizarro, assim, completamente fora, que é feito com os vereadores homens, com os vereadores amigos do governo, mas é isso, não deixam a gente falar. E o que acontece é que, nesse caso, ele acabou, né, também, ele deu mais visibilidade pro cartaz também, né? O que o cara fez, no fundo, foi isso. Tinha muita imprensa, né? Um marketing positivo. Então, pois é, e muita imprensa ficou horrorizada, assim, porque tinha muito e começou a me encher de mensagem no WhatsApp. Nossa, o João Jorge acabou de tirar o cartaz de você, é isso mesmo? Falei, sim, gente, é mesmo, tem o vídeo, assim. E aí é isso que aconteceu. Infelizmente foi aprovado o projeto numa terceira versão, um pouco menos pior, mas ainda bem ruim, assim. Então, foi aprovado, eu peguei uns dados aqui, né, foi aprovado por 55-12, né, é isso? Foi Não, o projeto. Esse acho que todos os contrários do 55. Tá, então, tipo, na verdade passou o projeto, porque assim, né, eu ouço muita gente falando, plano diretor, não sei o que é, as pessoas acham que até é um assunto meio chato, né, você vai conversar com algumas pessoas, a gente até ia fazer um debate aqui com o plano diretor, também a pessoa não pôde estar presente, tudo que estava bem nesse período, você chegou a comentar um pouco, mas eu queria que você explicasse o que passou, na verdade, o que passou e o que cidade Você falou que é um pouco menos pior. Que são de quantos em quantos anos? São de 8 em 8 anos, né? Que existe essa revisão, teve na época do Haddad, né? E o que realmente passou, assim? O que é mais grave? Dá um resumo aí para o pessoal que está sem saber o que é esse plano. Olha, o mais grave, na minha opinião, é que teve alguns retrocessos e teve alguns não avanços, assim, dos não avanços, que a gente tinha expectativa que tivesse. Primeiro, uma definição melhor do que é HIS, que é habitação de interesse social. Habitação de interesse social tem uma série de benefícios fiscais, assim, pode ser feito em parceria público-privado e tal. É a moradia popular, né? E que hoje não tem uma definição tão precisa do que é, de forma que esses empreendimentos que vendem essas kitnets muitas vezes se beneficiam das regras do HIS. E não é habitação de interesse social. Assim, né? Então, esse é algo que a gente tinha expectativa que fosse conseguir avançar e não avançou. Teve alguns retrocessos importantes, vou citar Mas aí, no caso, desculpa interromper, Luana, acaba sendo benefício fiscal para rentista, no caso, né? Exatamente, benefício fiscal para rentista, exatamente. E vários apartamentos e tal, unidades corporativas que não são exatamente moradia, assim, não é muito para especulação, vai ficar vazio um tempo, é para Airbnb, nada contra Airbnb, gente, ok, mas não é exatamente, é mais um investimento do que uma moradia. Tanto que você vê vários cartazes, assim, eu pego quase todos eu fico pegando, né, dos cartazes de prédio e tal, e fala, vem investir, um ótimo investimento, caramba, é casa, entendeu? É outra lógica, mas já como investimento e tal, que é para de fato atrair um só comprador do prédio inteiro, ou 2 ou 3, para tentar revender mais caro. E aí é isso, assim, primeiro tem essa questão do não avanço, e aí é isso, né, benefício fiscal para rentista. E 3, eu vou falar, atrasos bem importantes. Assim. Primeiro é a questão que no plano diretor de 2014 tinha uma certa indução, que não foi completamente feita pelo mercado, mas pelo menos tinha regra para isso, que era de verticalizar, adensar nos chamados eixos de estruturação metropolitana, que é onde passa corredor de ônibus, linha de trem, linha de metrô, onde tem bastante transporte. Assim. E nesses eixos, você estimular a verticalizar, assim, coisa que eu acho correto, só que com menos vaga de garagem, com regras para baixa renda, para as pessoas de fato conseguirem comprar a um preço pagável para um assalariado nesses lugares, assim, e sem usar o transporte particular, né? Ou usar o mínimo possível. Isso caiu. Assim, isso foi completamente deformado, então vai ficar bem ruim, assim, né? Vai ser isso, apartamento com 4 vagas de garagem perto de metrô, entendeu? É ruim para habitação, é ruim para o trânsito. Então, esse é um problema. Um outro é a questão do Fundurb, que é muito técnico, assim, eu tive que estudar um pouco isso. O Fundurb é um fundo municipal de desenvolvimento urbano que é feito com o dinheiro que as construtoras pagam para poder verticalizar. Chama outorga onerosa. Elas pagam um certo valor para conseguir, porque gera um impacto, né? Gera impacto no trânsito, gera impacto no tal, sem fazer uma certa contrapartida, né? E aí o que acontece é que essa outorga onerosa acumulada ficava nesse fundo, que tinha algumas porcentagens do que se fazia com esse fundo. Então, uma parte era meio ambiente, uma parte era transporte, uma parte grande era
habitação popular. Deixa eu só te interromper. A outorga onerosa é quando você faz um prédio muito acima do terreno que você usou, alguma coisa assim, não é? Quando você tem um terreno pequeno e você faz 50 andares, é isso? Daí você paga mais da outorga onerosa, é isso? Quando você constrói acima dos limites construtivos básicos, assim. É quando você coloca... É meio que um preço que você paga para construir acima do limite várias vezes o tamanho do terreno. É uma continha toda... Mas é quantas vezes do terreno e tal. E aí é isso. Aí você paga o outorga onerosa, vai parar no Fundurb, e que é utilizado como melhorias urbanas. Com a ideia de que os prédios que, assim, ocupam um grande espaço, eles necessitam uma grande infraestrutura, né? De rua, de tudo, né? E tem um entendimento, que eu acho que é uma lógica muito interessante, que eu acho que é legal da outorga onerosa, que é a seguinte lógica, que os investimentos públicos feitos, né, ao redor, né, eles geram uma valorização privada nos lugares, né, como os prédios, né? E é uma certa contrapartida nisso. E é muito real, assim, né? Se você, sei lá, construir um prédio, começa a construir um monte de coisa legal, pública ao redor. Você tem uma valorização que não volta para o público, que gera valor para você, né? Então é uma certa contrapartida nesse sentido. É uma lógica que eu acho interessante. E aí teve uma certa deformação dos destinos do Fundurb. Assim, se colocou recapeamento para o Fundurb, que não é uma melhor... entendeu? Então, assim, é isso, né? É bem bizarro, assim.